Shalom, shalom. Shalom de Deus na sua vida, shalom de Deus na sua casa, na sua família. Bom estarmos aqui mais um dia para podermos refletir sobre questões da vida que estão disponíveis a nós a partir do livro de Provérbios. Então nós estamos no caminho de sabedoria, porque nós temos entendido de uma forma intencional que neste exato momento da minha vida, da sua vida, nesta exata geração, nós precisamos de sabedoria. Então nós precisamos de sabedoria agora? Não. A gente sempre precisou de sabedoria todo o tempo, em todo momento. Mas nesse exato momento da história da humanidade, a sabedoria grita. A sabedoria, ela clama para que a gente possa adquiri-la. Senão a gente vai colocar em jogo muitas coisas. E muitos conflitos nós iremos vivenciar se nós não entendermos esses princípios. E hoje a gente está, vamos falar um pouquinho do capítulo 12 de Provérbios, e eu vou compartilhar minha experiência com vocês. E cada um de vocês deve ter a sua experiência pessoal, deve ler esse capítulo, o capítulo 12, e a partir desse capítulo ver o que foi que você entendeu, qual foi o que foi que chamou a sua atenção nesse momento, qual é a experiência emocional que você tem quando você está diante de algumas verdades aqui propriamente do capítulo 12. E aí a gente começa um passo de cada vez, um pouquinho todo dia, aprendendo, entendendo e conhecendo. E a tarefa devocional desse dia, que é a tarefa 12, ela tem ela busca entendimento e decisão. Então, quando a gente coloca no devocional entender e decidir, é a partir desse capítulo 12, que a gente está falando do 12, de Provérbios, você entender e você se decidir a ter um novo posicionamento, a ter uma nova postura, a ter um novo entendimento, a ter um novo olhar, a ter uma nova perspectiva. Porque se a gente não entender o que verdadeiramente nós precisamos fazer nesse tempo, a partir desses caminhos de sabedoria, dificilmente nós tomaremos uma decisão assertiva e dificilmente nós não estaremos envolvidos em conflitos maiores. Então, a nossa busca, ela precisa ser constante, incessante, duradoura, firme no propósito a qual nós estamos estabelecendo. E a gente fica feliz de podermos caminhar junto nos caminhos de sabedoria, porque todos nós precisamos. E dentro do capítulo 12, de buscar entendimento, entender e decidir, que é ter esse posicionamento, eu vou destacar da minha experiência o 11. O 11, ele traz Gente, quando eu vi isso aqui, porque eu estou lendo Provérbios, essa é a primeira vez que eu leio Provérbios nessa versão aqui, nessa minha versão. Então eu já li em outras versões. E as outras versões, elas não traziam, por exemplo, o entendimento que eu tenho dentro dessa versão. E eu gosto muito dessa versão porque ela me traz uma clareza. Ela não deixa as outras, às vezes, as outras versões no meu caso, eu entendi e ficava algumas interrogações. Nessa versão que eu tenho uma clareza assim tão grande, principalmente aqui em Provérbios, do que está dizendo, do que está orientando, do que está falando. E aí, às vezes, quando eu me deparo com essas verdades, eu fico assim, maravilhada. Porque no capítulo 11, por exemplo, que foi o que eu escolhi para buscar entendimento
e para decidir me posicionar, ele fala exatamente assim: quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. E qual é a dificuldade da gente entender isso? Quando a gente fala da nossa própria terra, qual é a tua terra? De repente, a sua terra, você é um profissional liberal. De repente, a sua terra, você é uma costureira, você é uma manicure, você é uma médica, você talvez como eu seja uma psicóloga. Qual é a tua terra? Qual é o trabalho da tua terra que você precisa se dedicar? Talvez você possa ser uma vendedora, uma consultora, até mesmo uma dona de casa que decidiu nesse tempo estar para a família e para os filhos e não está nesse momento executando nenhuma tarefa externa. Essa também é a tua terra. Então a gente vai considerar o que se dedica ao trabalho de sua própria terra. Qualquer terra que nós temos acesso, que nós temos conhecimento, que nós estamos realizando um trabalho, que nós estamos executando um trabalho, e a partir dessa execução, desse trabalho, que nós fizermos com sabedoria, com compreensão, com intencionalidade, com conhecimento, com direção de Deus, com submissão, em obediência, tendo um posicionamento correto e assertivo, qualquer terra que esteja dentro desse contexto é a nossa terra. Então, a gente vai considerar a terra o trabalho das nossas mãos. O que você hoje executa? O que você hoje faz? Talvez você seja uma excelente doceira, faz excelentes bolos. Então, o que a gente tem que fazer? Se você se dedicar ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura. Talvez você seja uma excelente artesã. Eu não sei qual é a tua realidade, mas eu quero dizer para você que tem duas pessoas que sabem. Você e Deus. Você mesmo sabe qual é a tua terra e qual é o trabalho que você precisa se dedicar com fartura. Se dedicar a esse trabalho para colher com fartura. Não é se dedicar com fartura. Se dedicar a esse trabalho para colher com fartura. Incluindo o trabalho, a terra da tua casa. Então, quando a gente olha, falando um pouquinho sobre de família, a gente precisa se dedicar ao trabalho de nossa própria terra. Vamos considerar que essa terra seja a nossa família, seja a nossa casa. Então, se eu me dedico de uma forma intencional, assertiva e sábia, eu vou colher com fartura, eu não tenho dúvida disso. Eu vou colher com fartura. Mas aí olha o contrário. Mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Gente, hoje o que a gente percebe com muita clareza é um grande número de pessoas que vive na base da superficialidade, que vive na base do tudo muito rápido, do tudo muito instantâneo, do tudo imediato. Eu vejo uma coisa, já pulo para outra, eu não consigo ver um conteúdo até o final, eu não consigo ver um vídeo até o final, eu não consigo ler um livro até o final, porque eu já quero pular e ir fazer. Então, nós vivemos, e aí eu fico olhando muitas vezes a história do outro, eu me comparo com o outro. Às vezes eu não tenho dentro de mim raízes profundas para saber verdadeiramente quem eu sou, o que eu quero, qual é meu sentido, o meu propósito na minha vida. E eu fico olhando outros, eu pego a caminhada de outros e trago para a minha vida, e aí eu começo a caminhar caminhos de ilusão. Caminhos que vão... Infelizmente, não tem uma
um prognóstico de ter um resultado bom. Então, eu achei interessante, mas quem vai atrás de ilusões é insensato. E, infelizmente, eu vou fazer uma observação minha, a internet, em alguns momentos, ela traz esse acúmulo, às vezes, de nos trazer ilusão. Porque o que a gente ouve muitas das vezes? Mude sua vida em 3 passos. Mude a sua vida só clicando aqui. Ganhe o primeiro 1 milhão em 2 dias. Eu não duvido de nada disso. Mas tem coisas que são absurdas. Quando a gente entende que a gente já tem, digamos, uma grande parte de caminhada. Gente, hábito é mudando. A gente vai mudando. Treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição. E a gente consegue mudar um hábito. Não dá para eu mudar um hábito que eu venho realizando o mesmo comportamento 20, 30 anos. Eu decidi, vou mudar. Tudo bem, a decisão é o primeiro passo, isso é um fato. Mas a partir da decisão, treino, repetição, treino, repetição, treino, repetição, até que o hábito seja instalado. E isso vai depender do quanto você está engajado, do quanto você acredita. Pode ser instalado em um menor curto prazo, pode ser instalado em um maior curto prazo, em um maior prazo, no caso. Só que em 3 cliques é difícil. Em 2 passos, já sou uma nova pessoa. Isso, quem pode nos transformar é o Senhor. Mas se você perceber, até a nossa caminhada com Deus, ela também é uma construção. Quando eu venho de uma história de vida, digamos, uma história de vida muito, muito carregada, muito cheia de pecados, muito cheia de mazelas espirituais, assim, sabe? Muitos carrapichos espirituais, eu vou usar a palavra carrapicho. Jesus, ele vem e ele começa a iluminar a nossa mente, o nosso coração, e inicia o processo de transformação. Eu fico imaginando, sou eu que estou imaginando, que se o Senhor pegar todos os carrapichos e arrancar de uma vez, a gente vai sangrar. E talvez a gente não suporte a dor. Então o processo, ele é exatamente esse. É um processo de cura, é um processo de libertação. E aí, cada momento vai tirando um carrapicho de nós. Vai tirando um carrapicho. E toda vez que tira um carrapicho, fica ali sangrando, dói, porque dói. Processos de mudança, de transformação, ele dói, porque ele vai mexer na minha antiga estrutura. E a minha antiga estrutura, ela está extremamente conformada, ela está extremamente bem de vida. Ela não quer sair dali, porque a minha mente já entendeu que o caminho é aquele, está tudo bem. Mesmo que seja um caminho disfuncional, para a mente está tudo bem. Então, qualquer movimento de mudança, a mente vai tentar resistir. E aí, vem aquele, volta para o carrapicho, arranca, dói, sangra, mas cura, liberta, sara, renova e transforma. Aí é um processo de transformação real, legítimo. Mas a gente precisa entender isso. Quantas pessoas não têm exatamente feito isso, ido atrás de ilusões? Quantas pessoas não têm corrido atrás de ilusões? Quanto engano na terra, quanta falta de entendimento. Quantas pessoas não têm corrido atrás de sonhos que a gente percebe que são sonhos de ilusões, que o final dessa caminhada ele não vai ser um final, digamos, um bom final. O final é abismo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E eu fico olhando quanto ilusão. Nós somos uma geração hoje de pais que nós vivemos ilusões.
Só que nós não temos entendido que nós precisamos preparar as próximas gerações para que elas não vivam as ilusões que nós vivemos. Nós ainda não entendemos que a responsabilidade de preparar essa geração é nossa. De não deixar que eles vivam a partir de ilusões, de caminhos que não têm fim, que não tem uma saída. E aí a gente vê uma geração que somos a nossa, eu vou colocar a nossa geração de pais, que muitas vezes correu atrás de ilusões, porque nós não fomos também preparados pelos nossos pais. Só que agora a gente ainda não entendeu que nós somos essa geração que está formando a próxima geração. São os seus filhos. Quanto engano, e às vezes a gente ouve pessoas, a gente lida com muitas pessoas no âmbito da questão independente se está no trabalho, se está na vocação, se está no chamado, a gente lida com muitas pessoas. E o número de pessoas que são iludidas por uma vida muito rica, muito farta, muito linda, iludidas por um estereótipo de um corpo perfeito, de uma conta bancária muito alta, de ter uma vida plena. Não existe vida plena sem Jesus. A vida plena é Cristo. Entenda isso. Você pode ter uma grande conta bancária, eu não sou contra a gente trabalhar o nosso corpo, fazer um esporte, uma academia, ter saúde. Claro, nós vamos defender todas essas pautas. Nós vamos defender a pauta de trabalhar o corpo, a alma e o nosso espírito. Mas dentro desse trabalhar, eu não posso criar ilusões que a terra vai me dar a plena felicidade que está só em Jesus. E as pessoas buscam em coisas aquilo que elas não vão encontrar, porque elas vão encontrar em Cristo, que é a plena realização, a plena alegria. Então, quanta ilusão de qual, se você for avaliar agora, eu desafio você a fazer um teste. Faz uma lista de tudo que você foi iludido na vida. Faz uma lista de quantos enganos você sofreu e você acreditava no passado. Faz uma lista de coisas que você hoje tem consciência que era ilusão. E talvez a gente não pare para pensar nisso. E a gente não prepara as futuras gerações. Eu defendo uma pauta que eu acho que realmente... Eu acredito que a gente pode ser o que a gente quiser. Eu acredito que a gente pode ter o que a gente quiser. Mas eu acredito com intencionalidade. Eu acredito que eu posso ser o que eu quero. Eu acredito que eu posso ter o que eu quero em Cristo. Em Jesus. Não é nas coisas. Porque tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Isso tudo um dia a gente não vai estar aqui. Ou Jesus volta ou a gente vai. Não tem nada eterno. Então, eu gosto quando Salomão trata a efemeridade da vida. E ele enquadra essa efemeridade. E ele diz abaixo do céu, para a gente encerrar, entender. Abaixo do céu, acima da terra. Ele enquadra. Quando eu entendi isso deu foi a sacada da minha vida. Abaixo do céu, acima da terra. Olha o que ele faz. Tudo é vaidade. Isso significa o quê? Que tudo é efêmero, que tudo vai passar. Que você hoje pode construir palácios, mas que você um dia não vai estar nesse palácio para desfrutar. Ah, porque eu não tenho tempo? É possível, mas porque um dia você vai ser chamado. Construa palácios celestiais, palácios no reino, invista nas futuras gerações.
você dentro da sua casa tem a futura geração. Dentro da minha casa eu tenho a futura geração, que é o meu filho. E é interessante que eu vou considerar a nossa geração como pais. Quanta gente iludida. Quanta gente iludida não está nem se tocando, não está nem pensando, não está nem avaliando, correndo atrás de sonhos vãos que não vão levar nada. E não entende que na nossa responsabilidade está preparar essa futura geração. E tudo é construído no nosso tempo aqui, no meu tempo. São as minhas construções. Então, que nessa hora, todo engano, toda ilusão que porventura você esteja correndo atrás, toda ilusão que você coloque no seu coração, todo engano que você talvez tenha alimentado uma vida toda, assim como eu, toda ilusão, todo engano que porventura eu possa ter alimentado na minha vida, eu quero declarar e ministrar em mim, ministra em você também agora. Senhor, em nome de Jesus, que todo engano, Pai, que toda ilusão que porventura eu tenha, Senhor, alimentado a minha vida toda, não perca essa oportunidade, ministra em você agora. Ministre na sua vida para que você possa ser, sim, essa porta de entendimento para as futuras gerações que estão aí dentro da sua casa. Então, Deus, eu quero declarar que todo engano, todas as ilusões, Deus, que eu alimentei a minha vida toda, eu quero em nome de Jesus Cristo, Pai, declarar que elas possam perder força na minha mente, no meu coração, no meu entendimento, que a partir desse momento eu possa construir, Senhor, todas as coisas em Ti. Eu possa, Deus, me dedicar, Pai, ao trabalho da minha própria terra. Eu possa, Deus, todas as coisas que eu fizer, que estejam debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua supervisão, debaixo, Senhor, do Teu comando, debaixo da obediência que eu preciso ter, porque eu sei, Deus, que está falando aqui, que quando eu me dedico a esse trabalho que Tu colocou na minha mão, eu vou colher com fartura, e eu acredito nisso, eu creio nisso, e eu recebo isso para minha vida, para minha casa, com entendimento. Em nome de Jesus, que você possa ministrar na sua vida. Não saia desse ambiente sem antes que você ministre em você. E que tudo aquilo que te tira do caminho, que te tira do prumo, que te tira da vontade de Deus, por uma mente iludida, que todo encantamento, que todo engano, que toda ilusão caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós ministramos nas nossas vidas, nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua existência. Fica na Shalom do Senhor.